entrei na Escola Naval com 17 anos. Fui das primeiras mulheres a entrar na carreira, na classe de Marinha, portanto era a classe que permitia fazer o comando de navios da Marinha de Guerra. E honestamente fui porque na altura os meus pais não tinham possibilidade para suportar um curso ou eu fazer a minha formação académica, e eu vi na Marinha uma oportunidade de estudar, até porque tinha uma média razoavelmente alta. E então vi uma oportunidade para seguir os estudos, e também porque sempre tive um bocadinho de vocação, espírito aventureiro, e sempre achei que tinha que fazer qualquer coisa, tinha que mudar o mundo. E também foi um bocadinho desafiar aquela cultura castrense em que apenas os homens conseguiam dar ordens, e ainda por cima na altura, em 1998, estava muito na berra o Top Gun, e eu achei, as minhas amigas todas queriam ser a namorada do Maverick, eu queria ser o Maverick, portanto eu batia certo tudo e consegui ingressar, apesar de, vou ser muito honesta, não ter o apoio familiar que se esperaria, porque a minha família sempre achou que eu era muito fraquinha, muito pequenina, que eu tenho 1,60 m, sempre acharam que eu não tinha o estofo para aquilo, até porque era o normal na sociedade, na década de 90, e pronto, contrariei tudo e todos, e aqui estou eu. Sim, é sempre muito difícil entrar num mundo em que é dominantemente masculino, até porque existe uma forma de pensar, existe uma cultura, não é? Nós temos que ter sempre atenção a como é que fazemos uma aproximação cultural, como é que vamos nos integrar. Eu vou ser honesta, vou dizer, toda a gente nas Forças Armadas diz o mesmo, existe igualdade de género. Sim, efetivamente, eu não posso dizer que haja aqui uma grande desigualdade, mas depois, quando começamos a ter alguma formação na área de género, que é o meu caso, que tenho vários cursos de especialização, comecei-me a perceber que sim, existe alguma igualdade, mas não temos equidade ainda, e há muitas nuances. Existem problemas que não são visíveis ao olho do homem, mas que existem ao olho da mulher. E durante a minha experiência fui-me apercebendo, se eu não era sensível a esta situação, fui-me apercebendo ao longo da minha carreira e com as várias missões em que participei, que ser mulher ser mulher nas Forças Armadas é fundamental, quer seja no âmbito interno, nas próprias Forças Armadas, mas também externo. E, portanto, a adaptação nem sempre foi fácil, porque havia muita aversão à mudança. Admito que numa fase inicial, ainda para mais, eu fui para uma especialização que é Operações Artilharia, fui a primeira artilheira da Marinha, e lembro-me que tinha muitos, tive um cabo em particular que me disse: eu não aceito ordens de mulheres. E então não falava comigo, e portanto tive várias façanhas, mas hoje em dia, e depois de tantas missões, de experiência acumulada, creio que tudo se dissipou. Neste momento, o meu trabalho fala por mim, e já não tenho assim tanta complicação, naturalmente que acabo por me identificar um bocadinho mais com a conversa e com o estar e com a parte social dos homens, porque isso existe, e atenção que existem diferenças. E depois também tive a minha missão nas Nações Unidas, que veio contrabalançar, que eu admito que me senti muito desconfortável ao início, porque no meu gabinete na Colômbia eram maioritariamente mulheres, e eu tive muita dificuldade em me integrar numa fase inicial, porque desde os 17 anos, desde muito miúda, que sempre tive e me habituei a lidar com o mundo masculino, e portanto foi um choque muito grande quando de repente tinha 80% do meu gabinete eram mulheres, e foi um choque. É uma questão cultural, é uma questão de habituação e de integração. A verdade é que sinto-me muito feliz, porque aqui entre nós, e eu creio que as mulheres vieram mudar as Forças Armadas para melhor. Eu já tive várias missões internacionais. Tive a primeira missão no combate fui integrada na primeira missão no combate à pirataria, na Somália, portanto estive na Somália. Foi uma missão muito rica para mim, no sentido que eu experienciei o primeiro choque, porque nós estamos habituados à nossa cultura, em que a mulher já é aceite, e tive o meu primeiro choque enquanto mulher operacional naqueles sítios, portanto, no Médio Oriente, não é? Em que a mulher não é valorizada. Não vou dizer um objeto que parece mal, mas a verdade é que a mulher não tem o mesmo valor que nós atribuímos aqui nos países ocidentais.
E lembro perfeitamente que na altura fomos, portanto, éramos 4 ou 5 oficiais e tínhamos uma oficial navegadora. E lembro de entrarmos no canal de Suez e os pilotos do canal de Suez não queriam falar com a nossa piloto da navegação. E depois o que acontecia é que quando nós chegamos, por exemplo, ao Djibouti, as pessoas que estavam para apanhar os cabos, portanto eu fazia as fainas dos cabos para atracarmos, portanto as pessoas que estavam nos cais não nos recebiam os cabos enquanto eu estivesse presente, porque era mulher. E portanto observámos aqui questões securitárias, ou seja, numa força estávamos em questões securitárias pelo facto de termos mulheres a bordo. Depois também houve uma situação muito, muito caricata que nós, quando chegámos a Oman, portanto estávamos em Oman, e lembro perfeitamente portanto fomos falar com as entidades locais, e quando fomos recebidos, portanto fomos um conjunto de oficiais, estava, portanto, essa entidade, creio que era o presidente do município, e ele estava com a esposa, e assim que entraram os oficiais e ele queria falar, a esposa agachou-se. Eu fiquei a olhar para aquilo incrédula e ele disse com a maior naturalidade que as mulheres não eram dignas de ouvir as conversas superiores e ficou a olhar para mim à espera que eu me agachasse. Eu disse, não, obrigado, eu vou-me ausentar da sala. E, portanto, são culturas diferentes. Percebi claramente que temos que respeitá-las. Não conseguimos contornar ainda esse sentido e daí eu dizer que faltam centenas de anos até conseguirmos ter comportamentos e atitudes iguais, e até porque não podemos fazer as coisas forçadamente, existem culturas diferentes da nossa, temos que respeitar. E, portanto, essa foi a minha primeira experiência. Eu estive a fazer preparação, por exemplo, de uma missão que era a Light Solace, que foi quando nós recebemos refugiados afegãos no Kosovo, e percebeu-se, portanto, ao final da primeira rotação, percebeu-se que as mulheres não estavam a ter acesso a cuidados médicos, não tinham acesso à alimentação, e depois isto desfavorecia também as suas crianças. Portanto, as crianças também estavam subnutridas. Porquê? Porque as mulheres não estavam autorizadas a falar com os militares que estavam no teatro de operações. E isto não foi pensado numa fase de planeamento operacional. Quando nós fizemos a regeneração da força, tivemos o cuidado de enviar médicas, portanto, oficiais médicas, e também staff, portanto, enfermeiras e, portanto, mulheres militares para o terreno, e foi excepcional, porque além das mulheres começarem a ter acesso a cuidados médicos e os seus filhos também, começámos a obter a familiarização do que é que se estava a passar efetivamente no teatro de operações, começámos a ter informações privilegiadas e, portanto, as mulheres, contra tudo aquilo que se poderia dizer que não pertencem à linha da frente ou às operações, a verdade é que nós acabamos por ter uma entrada mais calma e se calhar mais acessível ao teatro de operações, e é fundamental. Estou na Marinha há cerca de 28 anos e grande parte da minha vida foi nas operações, no mar, e Colômbia foi algo especial, porque eu quis sair um bocadinho do ambiente NATO, quis experienciar Nações Unidas, quis fazer qualquer coisa no teatro, no terreno, até porque tive um ano no centro, no comando conjunto para as operações militares, e queria experimentar algo conjunto, queria fazer qualquer coisa diferente, e na altura também já tinha alguma educação, alguma formação em género, fiz um curso de especialização e queria realmente sentir essa dinâmica, e tive a oportunidade de ser nomeada como observadora internacional nas Nações Unidas na Colômbia, na missão, e foi a missão da minha vida. Foi realmente fantástico, porque tive a oportunidade de participar em projetos piloto, no âmbito da perspectiva de género, fazer a diferença na vida de pessoas, e ver o crescimento daquelas pessoas ali. E perceber que é fundamental o exemplo de mulheres como eu e como tantas outras nestes teatros de operações, nestas culturas e países que tanto precisam disto. Na Colômbia, as mulheres têm, eles dizem que é privilégio, mas eu não considero assim. Dizem que as mulheres, e por lei, têm o privilégio de se reformar 2 anos antes, até 2 anos antes dos homens, porque têm a seu cargo as tarefas domésticas e criarem as crianças, os filhos. E que até faz algum sentido, quer dizer, numa questão de pós-conflito, haver essa sensibilidade governamental e em termos de sociedade é absolutamente delicioso, eu vou dizer delicioso, porque houve um pensamento genuíno do bem-estar das mulheres e das crianças.
mas depois, por outro lado, portanto, aqui vemos um panorama de igualdade de género, mas por outro lado, depois assisti em primeira mão com estes projetos piloto. Portanto, eu vou aqui só dizer que, em termos de combatentes, os ex-combatentes das Farc são maioritariamente, portanto, existem 40% desses ex-combatentes são mulheres. 40%. E daí a importância de nós termos observadoras internacionais nas Nações Unidas na Colômbia. E então, portanto, nós fazemos a reintegração social destes ex-combatentes, grande parte deles ou delas, neste caso, mulheres, fazemos a reintegração destas mulheres na sociedade e acabamos por lhes estar a dar ferramentas, portanto, criamos seminários, organizamos seminários, workshops de marketing, de empreendedorismo, e aquilo que se observava é que muitas destas mulheres tinham que se deslocar a estes seminários, a estes workshops, iam altamente motivadas, ávidas de conhecimento e de experiência, e depois tinham que levar os seus filhos ao colo. Essas mulheres tinham que evoluir e tinham que ser socialmente, tinham que desenvolver tecido social nessas condições. O que, e aqui se vê, não tínhamos equidade de género. Portanto, não existia a mesma oportunidade para os homens e para as mulheres, porque as mulheres tinham que levar, não vou dizer esse fardo, porque as crianças nunca são o fardo, mas tinham que ser sobrecarregadas com mais estas tarefas. Portanto, o que aconteceu é que nesses projetos começámos a ter a sensibilidade, até porque tínhamos muitas mulheres no gabinete, de contratar babysitters e premiar o facto destas mulheres terem acesso à formação, a estes seminários, estas iniciativas, de forma livre, de forma equitativa. E foi aí que eu percebi que, efetivamente, as mulheres, nós gostamos muito de falar da igualdade, mas às vezes não geramos a mesma oportunidade. E isso não se aplica só na Colômbia, aplica-se de uma forma generalizada, e agora que tenho as minhas lentes clínicas, depois de cerca de 5 cursos de especialização de género, já consigo ver que nem sempre... Nós gostamos muito desta palavra, mas nem sempre é perceptível. E muitas vezes temos que alinhar na narrativa para nos incluirmos, para conseguirmos se ingrar, e às vezes vejo-me aqui um bocadinho no impostor, no dilema do impostor, em que não sei se estou a fazer as coisas bem, tento progredir de forma a um dia, se calhar a minha filha ou outra jovem conseguir estar aqui tranquilamente, normalmente, e fazer exatamente aquilo que lhe pretendo. Eu deixei a minha filha com 1 ano, por causa da lei nacional, não é? Portanto, ela, no dia que fez 1 ano, eu segui para a Somália, 6 meses. E custou-me imenso, imenso, enquanto mãe. Creio que não só a mim, mas um pai também iria custar igual. Eu hoje em dia percebo que também um pai custa. E o que eu lhe vou dizer é interessantíssimo, porque quem ficou com a minha filha foi o meu marido. E o meu marido muitas das vezes tinha que tentar ir buscar a filha ao infantário, de horas decentes, não é? E na altura estava num estado maior e dizia: então, mas porquê é que não vai a tua sogra? Então, mas porquê é que não é outra pessoa? E eu apercebi-me desde cedo que, efetivamente, o contrário, eles também sofrem um bocadinho aqui o bullying da perspectiva de género, em que, quando têm que assumir uma posição enquanto cuidadores, não existe compreensão da sociedade para isso. Quanto mais nós abrirmos a porta e normalizarmos estas profissões e normalizarmos as mulheres nas operações, as mulheres à frente, mais vai ser apelativo. Às vezes as pessoas dizem: mas como é que vamos fazer isto apelativo às mulheres? Vamos meter uma mulher num cartaz? Não, não. O apelativo para os outros jovens e jovens, meninas e meninos, é efetivamente nós presentearmos esta nova juventude com exemplos válidos, de pessoas que fizeram tanto, e temos tantas mulheres válidas. Eu sei que é difícil, às vezes temos que dar, lá está, o nosso testemunho. É difícil, porque temos tanta coisa para fazer, mas é fundamental para abrirmos as portas e janelas à sociedade que aí vem, às gerações vindouras. E, portanto, eu não me canso de... Às vezes podia estar a fazer outra coisa, estar aqui... Aliás, estamos em plena guerra do Médio Oriente, e eu estou aqui a falar do género, porque para mim é algo que é a menina bonita do meu coração. Eu posso ser oficial de marinha, posso falar de planeamento estratégico militar ou falar de NATO, mas efetivamente aquilo que me move hoje em dia, e aquilo que me faz pensar que faço qualquer coisa válida é o meu exemplo. Nós, em termos das Forças Armadas, temos cerca de 13,8% de mulheres. É um número que tem aumentado, não muito, em termos de percentagem, mas está a aumentar 1 a 2% ao longo de
4, 5 anos, diríamos que não é muito, e efetivamente não é muito, mas está a crescer. Eu creio que poderia ser muito mais, porque quando falamos em Portugal temos cerca de 53% de mulheres em termos de representação nacional, e quer dizer, devia haver 50-50, mas isso não é a realidade. Aquilo que me incomoda mais, e se quer falar de números, e porque às vezes nós temos a tentação de usar a estatística como nos apetece, mas a mim aquilo que me diz mais é que nós neste momento nem chegamos aos 2% de mulheres sentadas em cadeiras de decisão. Quando falamos em mulheres oficiais superiores, generais, existe muito pouca representação feminina em termos de cadeiras de decisão. Mas Portugal não está assim tão mal. Eu vou dizer isto porque tive a oportunidade de estar num comitê militar da NATO agora em janeiro e fiquei desolada. A palavra é desolada porque, quer dizer, havia uma Chief of Defence, que é do Canadá. Portanto, em 32 países aliados temos apenas uma chefe de Estado-Geral das Forças Armadas e tínhamos zero mulheres representantes militares, zero, nenhuma. E depois mulheres sentadas tínhamos cerca de 3% em todo um comitê militar. E, portanto, as decisões ao mais alto nível da cúpula militar, 90 e muito por cento são tomadas por homens. Okay? Ainda não existe nenhum país no mundo onde se possa dizer que foi atingida a igualdade de género. E não poderia ser mais verdade. Ainda falta muito para se atingir. E quando eu falo de igualdade de género, nós temos uma justa oportunidade para homens e mulheres. Isto é cultural. Talvez na Europa se veja um bocadinho menos, e como eu já tive a oportunidade de estar em vários países, tive a oportunidade de ver a diferenciação entre homens e mulheres nos vários países. Portanto, eu posso dizer que ainda há muito para fazer. Muito para fazer. Os feitos das mulheres, que eu agora estou a contá-los, por exemplo, neste lançamento do livro, creio que têm que ser normalizados. Custa imenso estar na ribalta, ter um spotlight sempre em cima de nós, uma luz em cima de nós, a ver o que é que nós estamos a fazer e como é que nós estamos a evoluir, mas é fundamental para que um dia, se calhar, a minha filha, os seus feitos seja normal, aquilo que ela faz. E, portanto, agora aquilo que faço espécie, ou que é um feito heroico para uma mulher normal, ou comum como eu, que tenho 1,60 m, é importante darmos destaque a isto para que um dia as coisas sejam diferentes, a narrativa seja diferente, até porque historicamente a mulher tem sido apagada da história, quer seja pela religião, quer seja pela sociedade masculina, e é muito importante nós darmos sempre relevância a isto. E atenção, se de uma forma geral a sociedade se sentir incomodada com isto, então é porque continuamos a ter um problema, lá está. Eu venho de uma família de militares e o meu pai era militar, eu sou antiga aluna do Instituto Odivelas e até quando acabei o liceu tive o sonho de ir para a academia, não sei que sonho é que foi esse, porque não sou nada de militar, mas tive o sonho e fui à academia inscrever-me e riram-se de mim dizendo, isto foi em 1900, eu acabei o liceu em 74, portanto deve ter sido no verão de 74, em que se riram de mim e disseram mulheres, os militares não. Portanto, a ideia para mim foi completamente. Foi uma ideia peregrina que eu tive. Eu acho que foi mais de rebelia para lá ir mostrar e picar-lhes. E, mas tenho seguido porque tenho vários amigos que são militares e as mulheres ficam sempre, como em todos os outros níveis da sociedade, ficam sempre de fora, nunca são faladas. E comecei a ver que havia muitas mulheres, não assim tantas como parece que são muitas, não são assim tantas, mas que havia mulheres que estavam em missões de paz e que nunca se falava delas e que têm um papel muito, muito importante. E foi assim que surgiu a ideia de falarmos com as militares portuguesas, tanto militares como membros das forças de segurança, porque são dos dois, digamos, estas duas vertentes, têm mulheres, participam em missões de paz e têm mulheres nas missões de paz, para falarmos com elas e sabermos do ponto de vista delas o que é que elas sentiram, não só como participantes nas missões de paz, mas como mulheres nessas missões de paz. E a paz é um bem muito importante e os chamados capacetes azuis têm uma importância muito grande e que podem e que fazem a diferença. E
então achámos que eram mais importantes. Era mais importante nós falarmos sobre a paz do que sobre a guerra, porque também há mulheres na guerra, como vimos na guerra da Rússia, muito para trás, que temos as mulheres na guerra, mas a importância, por exemplo, que houve do agrupamentos dos curdos, que são só liderados por mulheres e que são grupos só femininos. Generais curdos que são mulheres e que têm um papel muito ativo. Mas aí estamos a falar de guerra e nós não queremos falar de guerra, nós queremos é a paz para o mundo. E por isso estas missões de paz são muito mais importantes do que a guerra. As mulheres nas missões de paz têm um papel que os homens não conseguem ter, ou seja, têm um papel específico pela sua condição de mulheres, e isso chamou muita atenção, porque, e aliás, vários testemunhos depois recolhidos vêm nesse sentido, as mulheres conseguem criar laços de tanto falar com outras mulheres, como só pelo facto de serem mulheres, outras mulheres procuram-nas que não procuram os homens, conseguem também transmitir uma humanidade que, que é, não sei, não quer dizer que não seja possível com homens, mas, ou seja, há aqui características próprias das mulheres em missões de paz que não existem em combate ou quando elas estão simplesmente no exército ou nas forças de segurança. Portanto, eu acho isso extremamente interessante. Por exemplo, temos uma mulher que esteve na Turquia quando foi o grande tremor de terra que houve na Turquia. Ela era da GNR, foi com o seu cão procurar sobreviventes e teve casos de mulheres onde já tinham estado equipas, mas eram só de homens, à procura de sobreviventes nos escombros, e que as mulheres não falavam com esses homens que os iam salvar, sabiam que haviam familiares debaixo dos escombros, mas não iam falar com os homens a pedir ajuda. E quando apareceu esta militar da GNR com o seu cão, era uma mulher, e então as mulheres já vieram falar com ela a pedir ajuda para salvar os seus familiares. Por isso, a mulher nestas sociedades, haver uma mulher nessas missões de paz, nestas sociedades em que as mulheres não podem, não devem, não querem falar com homens, é extremamente importante. Também de uma mulher que esteve no Líbano, no sul do Líbano, integrada nos capacetes azuis, em que ao princípio também sentiu uma grande resistência da parte, não da população, que a população acolheu-a sempre bem, mas por parte dos dirigentes, Presidente da Câmara, tanto os dirigentes masculinos com que ela tinha que falar. Ela liderava um agrupamento desses capacetes azuis e que ao princípio nem sequer queriam falar com ela por ser mulher, nem sequer estendiam a mão, mas ela foi impondo a sua presença e conseguiu, especialmente porque também estavam ali não só como militar, mas também como, um bocadinho estranha a palavra, como seres humanos, em que elas queriam também ajudar as populações e que, por exemplo, começaram a falar mais com ela quando ela disse: nós vamos ajudar, vimos aqui realmente, estamos numa missão de paz, estamos aqui a tentar evitar conflitos, mas está esta parte destruída, nós vamos construir, por exemplo, um parque infantil. E com estas pertencia ao plano, claro, do seu projeto, do que tinha que fazer, e assim foi conseguindo ser vista como igual e ser reconhecida como mulher. Mas foi um trabalho que ela teve que fazer aos poucos. Enquanto há mulheres que, como se diluíssem o facto de serem mulheres e dissessem isso a mim não me interessa nada, eu nunca senti nenhuma diferença e faço exatamente o que os meus colegas fazem, portanto isso para mim não é um não tema, o facto de ser mulher. Há outras mulheres já com uma certa idade que falam de uma evolução muito positiva. Desde o momento em que entraram até agora, em relação à aceitação que têm e ao papel que conseguem desempenhar. Mas e nós com este livro também gostaríamos de conseguir chegar às escolas, conseguimos chegar aos educadores para que estas mulheres que nós retratamos sirvam de exemplo às crianças, às meninas e às adolescentes que estão ainda a pensar no seu futuro,
e também para os meninos e os rapazes adolescentes verem que qualquer profissão pode ser ocupada e pode ser feita por mulheres, que mesmo uma profissão de paz ou de guerra, como quisermos chamar, da parte das Forças Armadas ou das Forças de Segurança, que é igual ser um homem ou uma mulher, ou como a Cidália disse, é um não tema se é mulher ou não, se é mulher ou se é homem, porque continuarmos a chamar a atenção, significa que não chegamos à igualdade, porque quando chegamos à igualdade deixa de ser um tema. Os objetivos, um dos objetivos deste livro era esse, era conseguir aumentar o número de raparigas que se inscrevem nas forças de segurança e nas Forças Armadas, porque ainda é muito diminuto comparativamente aos homens. Portanto, se conseguirmos que estes exemplos estimulem essa participação, acho que já fizemos um bom trabalho.